Então você já pode ir se assentando. Eu pretendo dessa vez não me demorar muito para que a gente gaste a maior parte do nosso tempo orando, fazendo uma experiência de oração. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Edilson. Aliás, tem alguém vindo pela primeira vez aqui na comunidade hoje? Aqui é a nossa irmã. Qual é o seu nome, querida? Josefa. Vamos acolher nossa irmã com a grande salva de palmas. Seja bem-vinda, viu? Meus irmãos, eu partilhava com alguém da comunidade, onde a gente fazendo um retiro, uma conversa fraterna, que o Senhor ele colocava uma motivação no meu coração que era de uma expectativa muito grande para esse ano, sabe? Porque na nossa vida o Senhor ele vai fazendo um caminho. Então, a nossa comunidade ela tem trilhado um caminho de crescimento para honra e glória do Senhor Jesus durante esses últimos anos. E esse ano, o Senhor colocou essa expectativa no meu coração de algo muito novo, algo que a gente ainda não viveu. Eu quero que você saiba que, olha só, e o Senhor, e nós vamos percebendo aquilo, através das ações, das coisas que vão acontecendo no meio do povo de Deus, amém? Então entenda, você está aqui nesse dia chuvoso, não é por acaso, ou seja, já é o Espírito Santo de Deus que tem nos tocado e nos incomodado de uma forma diferente. Porque, vamos falar a verdade? A gente sabe, a gente está aqui há muitos anos, né, Nath? Dia de chuva, ainda mais uma chuva como essa, só ia até a gente e o pessoal da intercessão, e mais ninguém. Mas olha, a casa está cheia. Então, ó, mais uma vez, dá uma salva de palmas para o seu irmão aí, para a tua irmã, porque você está se permitindo ser tocado pelo Senhor. E o caminho é isso. Custe o que custar, pode chover canivete que a gente vai vir. Vai chegar um pouco atrasado. O pessoal veio da Zona Sul. Eu falei, ó, essa brincadeira meu, eu estava vindo no carro e eu vim pensando em vocês. Eu falei, eu quero ver se eles vão vir hoje, base desta chuva. Da Zona Leste. É Zona Leste? Ah, é verdade. E pior ainda, hein? Misericórdia. Mano. Porque eu só vim porque eu ia pregar hoje, gente. Na hora que eu saí de casa, uma chuva, e eu vim e passava na poça de água e acendia a luz da bateria do carro. Eu falei, mano, se esse carro quebrar aqui, eu tô lascado. Mas eu falei, mano, eu só vou hoje porque eu tenho que pregar. E vocês vêm assim com todos nós. Então é uma grande graça de Deus. Gente, ó, tem uma parte da minha família aqui hoje. Meu irmão tá ali no fundo, a minha cunhada. Vocês já vieram aqui no Inflama alguma vez, não? Não, primeira vez, ó. Mas eles não são desgarrados, tá, gente? Eles são aqui, ó, da missão do nosso irmão Bruno, Jovens Sarados. Então eles não vêm aqui. O Bruno vem, ele dá o gato lá e vem ajudar a gente aqui. Mas eles não frequentam porque eles também são missionários em outra obra de Deus que tem feito muitas coisas pelo nome do nosso Senhor Jesus, tem alcançado muitos jovens sarados. Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, para nós, uma palavra bem conhecida, está no livro de Lucas, capítulo 5, versículos do 27, do 17 ao 20, tá bom? Uma passagem bem conhecida. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra Lucas 15, do 17 ao 20. E se sua Bíblia for bem pesada, já dá na cabeça. O pessoal está do lado de bem sem Bíblia. Isso aí, ó, Wagner. Duvido você fazer isso. Lucas 15, do 17 ao 20. Nossos irmãos que estão nos acompanhando pela web, também pega aí na tua casa, tua Bíblia, para que possamos acompanhar juntos. Então, vou ler para a gente. A minha Bíblia pode estar um pouquinho diferente, que é Jerusalém, e a grande maioria usa Ave Maria, né? Mas é a mesma coisa.
Então, assim, ó, Lucas 17. E, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fome, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Palavra da salvação. Amém. Queridos, eu não tinha me dado conta, mas a música que a gente cantou do Espírito Santo tem tudo a ver com o tema de hoje. Quem viu o tema aí? Bom, vamos fingir que todo mundo viu. Quem viu o tema aí? Qual que é o tema? Sede de amor, né? Então tem tudo a ver com a música do Espírito Santo, ó, porque a gente tinha escolhido outra. Eu falei, gente, que as manias de pregador, sabe? Às vezes o ministério prepara e o pessoal fala, vamos trocar música. Eu falei, gente, vamos trocar música? Aí eu te falar do outro, mas a Natália falou, não, vamos tocar isso aqui. E tem tudo a ver. E tem tudo a ver. Por quê? A música fala de deserto. Faz jorrar água viva em mim no deserto do meu. Ou seja, que a maior abundância no deserto é de areia e falta de água, né? Então, quando nós pedimos água, significa que nós temos sede. Eu estava aqui no meio da oração, a voz picotando e eu olhando para trás, rezando para alguém dar água para mim. E trouxeram agora. Então é isso. Então, você vê como o Espírito de Deus vai trabalhando. E eu escolhi essa passagem justamente para que a gente pudesse falar desse tema, sede de amor. Que talvez a gente olhando no primeiro momento, falasse, mas peraí, né? Acho que não tem muito a ver, mas tem muito a ver. Porque o que acontece? Essa passagem aqui bem conhecida para nós, sim ou não? Então ela nos diz o quê? A história que tinha um pai e o filho mais novo pede a herança e mata o pai ali e vai curtir a vida dele. No meio do caminho ali, quando a grana já tinha acabado, ele ficou na miséria, na pobreza e decidiu voltar. Foi isso que nós vemos. Então o que acontece? Esse filho, se a gente for olhar para ver, ele foi em busca de felicidade e de amor. Porque ninguém vai sair ou vai fazer alguma coisa porque a pessoa quer se perder. Ele não esperava, é verdade? Ele esperava ali viver experiências, viver alegrias, sabe, viver aventuras e também, de certa forma, conquistar o amor. E, do outro lado, aquele pai também gostaria de ter os seus filhos até o final da sua vida para que ele pudesse amar aqueles filhos até morrer, igual a gente com as nossas crianças, né? Com os nossos filhos. Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe muito bem disso, né? Se o filho estiver doente, a gente é capaz de dar vida por ele. Muitas vezes a nossa oração diante de uma realidade dessa fala, Senhor, eu troco minha vida. Ou seja, existe amor nessa relação, né? Porque além de ser uma relação de carne ali, humana, é um vínculo espiritual muito grande. Existe um vínculo espiritual entre pais e filhos, né? Então ele transcende a carne. Então o que acontece? Esse filho ele vai para o mundo e a gente não sabe quantos anos, qual cidade, foi para outro país. A Bíblia só diz que ele foi para uma terra distante. E aí ele se gastou toda a sua riqueza, gastou os seus bens. Porque, de certa forma, no primeiro momento, nos primeiros anos da vida daquele filho, ele entendeu que o amor do pai, o amor da casa não era o suficiente para ele. Ele queria mais. Ou seja,
as ilusões do mundo fizeram com que aquele filho, em algum momento, se perdesse, se confundisse e fizesse uma comparação com as ilusões do mundo, com o amor que o mundo poderia dar a ele, fizesse essa comparação com o amor que ele já tinha. E é preciso que a gente vá sempre se colocando no lugar do filho, porque o pai aqui já tem o papel, né? Quem é o pai? Vamos lá. Vou fingir que ninguém ouviu. Vou apertar de novo. Quem é o pai aqui na história? Quem? Deus. E quem é o filho? Sou eu? Sou eu? Sou eu, né? Então, a todo momento, você vai se colocando aí no lugar. Então, nesse primeiro momento, o filho, ele se confundiu. Nós estávamos no feriado de carnaval, lembrei agora, Heitor, numa comunidade que trata de dependentes químicos, e aí o palestrante lá falando na hora, ele foi colocando, fez um caminho ali, mostrando tudo aquilo que a droga tirava deles. Aí o pessoal foi falando, inveja, roubo, e foi colocando, e foi colocando, e foi colocando. E aí, sim, um monte. E depois, eles foram colocar, agora vamos lá, o que a droga tirou de você? Aí os caras foram colocando família, casa, dignidade, bens, tudo aquilo de bom. Ou seja, o mundo fez com que eu e você, em determinado momento da nossa vida, pensássemos que se nós saíssemos da casa do Pai, da presença do Pai, nós seríamos muito mais felizes. Mas a verdade é que no mundo só existe roubo, engano e destruição. Ou seja, em algum momento da nossa vida, e muitas vezes, não por culpa nossa, a gente se perde, e aí é onde a gente se frustra com determinado acontecimento, e aí é onde a gente entra na depressão, na tristeza, onde a gente destrói os relacionamentos com as pessoas que não são importantes. Ou muitas vezes onde a gente se perde de fato, sabe? A gente entra nas drogas, entra no crime, assim, enfim, uma série de coisas. Por quê? Porque em algum momento a gente foi tirado da presença do Pai. E também, porque é o seguinte, quando nós estamos na casa do Pai, significa o quê? Que nós teremos que ser submissos àquele Pai, sim ou não? Submissos àquela realidade familiar. Ou seja, quem manda na casa é o pai e a... Né? Então a gente não... O nosso pai e a nossa mãe não pode ser um pai e a mãe boboca, muitas vezes como tem aí hoje. Gente, eu quero morrer. Quando eu vou encontro um casal, infelizmente, casal de novo. Aí falam, nossa, meu filho que é o dono da casa, é verdade. Sabe? Aí você vê aquela criança ali tocando terror com aqueles dois pais boboca ali. Sabe quando eu vejo isso ali, eu falo, meu Deus do céu. Ontem eu vi um post e assim, é muita verdade. A pregadora lá fala assim, olha, na minha casa... E foi só, desculpem os psicólogos que estão aqui, mas a minha casa tem frustração. Na minha casa tem decepção. Porque quem manda na minha casa sou eu. E se insistir muito, vai acontecer isso. Enquanto você estiver na minha casa, você vai seguir as minhas regras. Ou seja, lá em casa tem 5 bênçãos. Por enquanto, só 4 estão tumultuando. Daqui a pouco, mais zoninha aí, vai ser 5 tumultuando.
E às vezes, parte mais do Miguel, ele fala assim, pai, não é justo. Você não deixa a gente assistir televisão. Ele fica assistindo televisão o dia inteiro. Aí, às vezes eu chego, eu vou ficar assistindo aqueles desenhos deles, né? Pelo amor de Deus, já foi a época. Aí eu falo, não, o papai vai ver o jornal. Pai, não é justo. Você tem que dividir comigo. Você tem que dividir com a gente. É de todo mundo. Eu falei, como é que é? Eu falei, meu filho, essa televisão é minha. Quem comprou foi eu. Quando você crescer, você vai comprar a sua televisão, mas essa é minha. Eu deixo você assistir nela. Aí ele, não é justo, pai, você tinha que dividir. Aí eu falo, meu amigo, aqui não tem democracia. Aqui é uma ditadura e eu sou o ditador. Olha, eu sou que pega leve, a mãe é pior. Ela fala assim, desliga essa televisão agora. Então, por quê? Porque, queridos, o amor de Deus, ele é exigente e ele precisa de comprometimento. O amor, uma vida com o Senhor, não é como, aí a gente pode colocar algumas religiões que tem por aí, que você chega lá e ela não vai te exigir nada. Você pode viver da forma como que você quiser e está tudo bem. Só que com o Senhor não é assim. Com o Senhor existe exigência. Por quê? Por que você exige do teu filho? Que ele estude, que ele seja educado. E se ele não for, em algum momento a chinela vai cantar. Como muitas vezes cantou na tua casa quando você era criança, sim ou não? Porque o amor do Senhor vai nos exigir por quê? Porque é através da exigência que nós crescemos. Então, por isso que dentro da casa daquele pai, aquele filho não ia poder fazer o que ele quisesse. Então, ele queria ser livre. Só que na casa do pai ele não poderia ser. Então, falou, pai, dá uma parte da minha herança que eu vou embora. É assim, muitas vezes, quando a gente ali atinge uma certa idade, o jovem fala, vou embora de casa, quero ser livre. E aí o cara, vai embora de casa, vou morar sozinho, meu sonho, né? Quantas vezes a gente não teve esse sonho? Vou ter meu apartamento, minha casa, vou morar sozinho. Ixi, o cara, ele muda de casa, mas está todo dia na casa da mãe comendo. Todo dia ele vai com a mochilinha lá dele, mamãe, lava para mim, né? E se a mãe e o pai for bonzinho, ele lava. Agora, se for outro, fala, não, você não quer morar sozinho? Se vira.